Oi, gente. Boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. E vocês sabem que eu estava pensando, porque no mundo que a gente vive, de vez em quando, acredito que vocês também de vez em quando vocês deem aí uma parada e vocês devem também observar, né, os relacionamentos, as pessoas e a vocês mesmos também, assim como eu. Seguido, me observo bastante e observo as pessoas que convivem comigo, né, de familiares a amigos, né, e uma coisa que fica cada vez mais clara para mim, e isso eu gostaria de trocar hoje com vocês aqui, é que o ser humano, de uma certa forma, até que tenha um despertar, né, e que aprenda verdadeiramente a se olhar, de uma forma geral, muitas vezes nós temos uma tendência a nos abastecermos das nossas dores. E aí a gente vai, parece que dando de mamar para aquela dor, a gente vai acalentando aquela dor, e como se aquela dor pudesse justificar muitas das nossas atitudes, pensamentos, ações, né? E aí a gente vai vibrando naquela dor e a gente vai desenvolvendo um padrão comportamental sem que a gente se dê conta. E aí, de repente, a gente muitas vezes começa a entrar num processo de vitimização. Então, da dor, a gente passa a ser vítima, né? Vítima dessa situação, daquela, daqui a pouco a gente já é vítima de uma determinada pessoa, e porque a pessoa não fez isso, não fez aquilo para mim, e aí a gente começa a viajar, né? E a gente começa a criar um mundo de inúmeras situações que parece que vão dando cria, né? E quanto mais a gente vai vibrando na dor, nesse processo de vitimização, a gente não percebe, mas a gente vai a caminho do fundo do poço, né? A gente vai naturalmente se afundando. E aí eu estava pensando, digo, meu Deus do céu, por que a gente faz isso, né? Por que o ser humano faz isso? Porque a verdade é que todas as vezes que nós sentimos pena de nós mesmos, que nós entramos num processo de vitimização, nós deixamos de honrar a nós mesmos. A gente deixa de perceber o valor que temos. Nós simplesmente esquecemos, quando começamos a vibrar na pena de nós mesmos, a gente esquece que nós temos inúmeros potenciais e que em muitos momentos das nossas vidas no plano físico, os nossos potenciais foram justamente a nossa mola propulsora para nos fazer crescer, caminhar, fluir pelas nossas vidas. E aí eu estava pensando, eu digo, meu Deus, por que a gente faz isso com a gente? Por que nós, ao invés de estarmos nos abastecendo dos nossos potenciais, porque todos nós temos potenciais criativos incríveis, por que a gente não se lança em busca de estarmos descobrindo, desvendando, nos aprofundando nos nossos potenciais criativos? Por que nós não nos abastecemos da energia mais maravilhosa que vibra dentro de cada um de nós, que é a energia do amor? É uma energia tão especial e a gente muitas vezes prefere a pena que sentimos de nós mesmos à energia do amor.
Gente, como assim? Então, eu parei para pensar, eu digo, não, eu tenho que conversar com os meus amigos sobre isso. Porque todos nós precisamos nos abrir à nossa transformação. Precisamos nos abrir à nossa transformação. Precisamos estarmos ali em contato com a nossa energia de alegria, a nossa energia mais positiva. Precisamos estar em contato com o nosso lado edificante, o nosso lado que cria, que transforma, que pulsa, que vibra de forma positiva. Ah, Cláudia, mas às vezes as coisas não dão certo, e aí é uma coisa que não dá certo, é outra que não dá certo, e vai, e vai, e vai, e quando a gente vê, a gente já se deixou contaminar. Pois é, mas a gente não pode se deixar contaminar. A gente tem que ser mais forte que tudo aquilo que nos puxa para baixo. A gente tem que parar de ouvir comentários negativos, a gente tem que parar de dar ouvidos para as fofocas, a gente tem que parar de se prestar a dar atenção para a pena que sentimos de nós mesmos, lembrando simplesmente que nós não somos vítimas de nada. Porque nós, quando reencarnamos, uma boa parte dos nossos desafios, nós participamos dessa programação reencarnatória de cada um de nós e a gente pediu os desafios que a gente queria. E agora os desafios estão aí para serem vencidos. Eles estão aí para que a gente possa crescer com eles. Então, nós não somos vítimas de nada. Simplesmente as coisas que acontecem muitas vezes têm relação com aquilo que nós mesmos em algum momento pedimos. Agora, não é porque pedimos que vamos ficar sofrendo em cima daquilo. A gente pode transformar tudo nas nossas vidas. E se nós estivermos em conexão com Deus, aí sim, aí as coisas realmente podem mudar e se transformar. A gente só precisa conseguir se abrir à energia que o Pai Maior emana para cada um de nós. A gente precisa abrir as nossas mentes, os nossos corações e se deixar levar, entregar, confiar, aceitar e agradecer dia após dia. Porque tudo que vem para cada um de nós vem na medida certa, nem a mais nem a menos. O que chega, o que bate na nossa porta, é justamente aquilo que a gente está precisando para o nosso crescimento. E todos vocês sabem que quando a gente passa por um grande desafio, quando a gente passa, que a gente olha lá para trás, mas que a gente passou de maneira comportada, né? Que a gente passou assim, aceitando aquilo ali, sem entrar numas de vítima, né? Quando a gente olha para trás, a gente vai perceber, puxa vida, eu cresci nesse processo. Eu consegui sublimar as minhas dores. Eu consegui me transformar. E aí a gente percebe a força que a gente tem. Basta que a gente vibre nas soluções, basta que a gente vibre numa energia positiva, basta que a gente aceite e acolha o nosso sofrimento sem querer fazer com que o nosso sofrimento de repente passe a ser o sofrimento do outro. Despejar a nossa mochila no colo dos outros não vai resolver nada. Porque não é do outro a nossa mochila é nossa. Então, queridos, hoje eu quis conversar com vocês sobre esse assunto, porque de vez em quando eu me pego pensando assim, fico matutando aqui e fico me perguntando e pergunto para mim mesma, Cláudia, como é que tu estás te comportando, como é que tu estás te trabalhando, né? A quantas você anda? E muitas vezes eu não gosto do que eu percebo em mim mesma, mas graças a Deus eu tenho amizades, bons amigos, irmãos de coração que sempre me ajudam a aterrar e a organizar os meus pensamentos. E é assim,
Quando a gente tem amigos de verdade, pessoas que vibram e que amam você de verdade, esses amigos normalmente nos ajudam a colocar os pés no chão e a nossa cabeça no lugar. Então, se a caminhada estiver muito difícil, peça auxílio para o seu amigo, para a sua amiga, para aquela pessoa que você sabe que te ama. E normalmente quem te ama te diz a verdade. Então é isso, queridos. Eu desejo que todos vocês tenham uma noite abençoada, com muita energia de amor, carinho, bem-querer. E que Deus proteja cada um de vocês, hoje e sempre. Que assim seja.